Ora, vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Chegamos hoje a um número redondo na história destas Conversas com Alma, até porque esta vai ser a 100ª edição e não teria sido possível chegar aqui sem o vosso acompanhamento, sem a vossa atenção, e por isso mesmo vos saúdo a todos e agradeço a confiança no trabalho que realizamos. Hoje vamos dar um pulo ao município vizinho, vamos de novo a Loures para falar da Associação de Defesa do Ambiente de Loures. Já havia trabalho realizado, mas acabou por ser formalmente constituída em janeiro de 2008 com o objetivo de intervir na defesa do ambiente naquele município. É uma intervenção que vai da defesa do equilíbrio ambiental e de saúde pública, a defesa e preservação do património cultural. Desde setembro de 2009 que a Associação de Defesa do Ambiente de Loures detém o estatuto de ONGA de âmbito local. E para ficarmos a conhecer melhor o trabalho desenvolvido por esta associação, convidamos para esta edição de Conversas com Alma Rui Pinheiro, que preside a sua direção. Rui, antes do mais, obrigado pela disponibilidade para esta conversa, que é precisamente e que marca um número redondo a nossa 100ª edição. Ora bom, como é que surgiu a Associação de Defesa do Ambiente de Loures? Eu acho que é um nascimento um pouco peculiar. A associação nasce a partir de uma iniciativa de autarcas de Loures, autarcas de âmbito local, portanto das juntas de freguesia e assembleias de freguesia, no momento em que se discutia a construção da central de tratamento de resíduos sólidos da Valor Sul. Foi uma coisa bastante polémica na altura, com muitas dúvidas sobre o que é que significava ter uma incineradora no concelho, e acontecia, como tantas vezes acontece, que os autarcas e, de um modo geral, as populações não estavam suficientemente informadas e não foram convidadas a dar opinião. E, portanto, os autarcas juntaram-se naquela corda, digamos, de Sacavém e Santiria da Zóia, juntaram-se e fizeram uma comissão de acompanhamento ad hoc para forçarem, digamos, serem ouvidos e forçarem, digamos, um acompanhamento que permitisse perceber o que é que se ia passar. Bom, e então, a partir daí, a unidade de tratamento foi construída, começou a funcionar e, talvez a partir dessa consciencialização dos problemas ambientais que o concelho tinha, é preciso não esquecer que aquela zona oriental do concelho de Loures integrava a chamada cintura industrial de Lisboa, portanto teve indústrias pesadas, tem um passivo ambiental significativo. Solos contaminados? Solos contaminados, de certeza, portanto tem um passivo ambiental importante e, portanto, o facto de na frente ribeirinha colocar mais um equipamento que podia ser problemático e podia resultar em noutros aspectos de mal-estar ambiental e de saúde pública para a população, esses autarcas, à medida que foram deixando de ser autarcas, não deixaram de manter as preocupações ambientais que despertaram com mais força naquela altura e, portanto, constituíram, primeiro informalmente, uma associação de ambiente para a zona oriental e depois, como já foi dito, em 2008, finalmente uma associação para o concelho e que, enfim, daí para cá tem constituído um conjunto, tem desenvolvido um conjunto de atividades, enfim, que tem que ver com esta intervenção e com as preocupações de cidadania que todos continuamos a ter e que ainda não há razões para deixar de ter. Nessa longínqua época de 2008 não havia preocupação ambiental que há hoje com a defesa
havia sequer grandes preocupações com a defesa do ambiente. Pouca gente falava nisso, ainda menos eram aqueles que se preocupavam. Ora, numa década conseguimos aqui despertar consciências. Isto é a educação a funcionar? Eu diria que também. O que é que me parece, esta opinião é uma opinião pessoal, digamos assim, mas o que é que me parece que aconteceu? Que houve, efetivamente, uma consciencialização significativa dos problemas ambientais. Os órgãos de comunicação social tiveram um papel muito importante nessa consciencialização. As escolas fizeram-na também, junto dos seus alunos. Creio que a partir do advento da Troika, a última intervenção, digamos, da Troika em Portugal, do FMI, etc., com os cortes orçamentais que foram feitos, tudo aquilo que era aspectos de sensibilização, de educação, de comunicação, foram talvez dos primeiros a serem cortados. E não se recuperou ainda. E, portanto, o que é que nós notamos hoje? Que há uma consciencialização de que existem problemas, que é preciso resolvê-los, mas daí ao passo necessário, ou aos passos necessários para os ajudar a resolver, ainda vai uma distância. É preciso conquistar as pessoas para que intervenham, porque senão ninguém resolve os problemas por elas. Muito bem, são ONGA desde 2009. Esta classificação, em que é que influiu no vosso trabalho? Em boa verdade, muito pouco. O Estatuto de Organização Não Governamental de Ambiente, naquilo que nos ajuda, pode dizer-se, é um certo reconhecimento institucional. É preciso cumprir um conjunto de critérios para obter esse estatuto. E, portanto, é o que nós temos. De resto, não há nenhuma vantagem verdadeiramente, só nos dá trabalho. Porque todos os anos temos que fazer prova de vida. Temos que demonstrar que temos um certo número de associados, temos que demonstrar que todas as coisas estão bem feitas, etc. E, portanto, numa pequena organização como a nossa, que vive, digamos, do voluntariado dos seus associados, quase se fazem as mesmas exigências que os clubes profissionais de futebol, que têm aquela estrutura e aqueles milhões todos. E, portanto, nós temos que demonstrar, com um orçamento de 1000 euros anual, temos que demonstrar o mesmo que os outros que têm milhões. Portanto, enfim, não há grande vantagem a não ser esta. Já vimos que tudo começou com os autarcas do corredor Sacavém, Póvoa de Santa Iria. Os quantos associados é que tem a vossa associação? Nós, neste momento, teremos à volta de 140 associados. Está na hora de fazer uma campanha de divulgação para a criação de mais sócios? Sim, é sempre tempo. Vamos lá ver, nós temos conseguido equilibrar. As pessoas vão envelhecendo, que vêm dos primórdios, alguns infelizmente já faleceram, e portanto nós temos vindo a conseguir compensar, outros que foram trabalhar para o estrangeiro, etc. Portanto, nós temos conseguido compensar novos recrutamentos com novos recrutamentos de sócios, aqueles que saem. Mas não estamos a conseguir progredir muito significativamente. Vamos tentar que as pessoas deem o tal passo. Para além de estarem conscientes que o ambiente tem problemas, que venham ajudar a fazer qualquer coisa mais. São os jovens os mais disponíveis para dar esse passo? Sim e não. Ou seja, os jovens têm sempre aquele entusiasmo próprio da idade. Conseguimos que alguns façam um conjunto de coisas, só que estão muito sujeitos a flutuações. É o período em que se namora, depois ou aquilo não progride e não casam e ficam disponíveis outra vez, ou casam e durante um tempo não estão disponíveis, depois de terem filhos aparecem de novo. Portanto, tem sido um bocadinho assim, com estas flutuações próprias da juventude. E há também as condições naturais de vida deste país para os jovens, os empregos precários com horários desregulados que não permitem depois
uma vida social em permanência. Sem dúvida. Muito bem, vamos agora falar das grandes causas desta associação. Uma delas é a preservação do baú das caniceiras. É uma zona úmida, a única com cerca de 15 hectares. É uma zona que pode constituir um recurso pedagógico e turístico no contexto da região do município de Loures, que a associação, a ADAL, pede para que seja criada uma área protegida no âmbito regional. Já vamos aos problemas do baú das caniceiras. Antes de mais, só para que quem nos acompanha fique a saber o que é isto de ser uma zona úmida. Bom, pode-se dizer, assim, uma zona que permanentemente tem água. Não é um lago, não é um rio, mas é uma zona, digamos, uma depressão no terreno que faz com que tenha água todo o ano. E a existência dessa água, enfim, a natureza tem as suas particularidades e não deixa de, muitas vezes, fazer o que não se pensa. Isto acontece a partir de uma obra pública feita no antigo regime para garantir o abastecimento de água à várzea para a agricultura e à rega. E, portanto, foram feitos uns poços e uns canais que, ao longo dos anos, foram abandonados. E, portanto, deixaram de cumprir exatamente as funções para as quais tinham sido projetados. E aquela zona, que é uma zona que tem poços, não obstante os poços ao longo dos anos terem vindo a assorear, manteve sempre ali água. Ora, é uma zona que está muito próxima do estuário do Tejo e, portanto, as aves, muitas aves, vão nidificar ali, porque estão fora da zona aberta do rio Tejo, que é bastante vasto, não é? E, portanto, ali encontram proteção. Portanto, é uma zona que, do ponto de vista da avifauna, tem sido muitíssimo rica. Em 2008, houve ainda a particularidade de ser descoberta uma espécie de peixe que há apenas em 2 ou 3 sítios no nosso país. E, portanto, chamada boga de boca arqueada de Lisboa, foi descoberta por um grupo de biólogos, um deles que é natural de Santo Antão do Tujal e, portanto, conhece muito bem o paúl, enfim, que investigaram e acabaram por perceber que há ali uma espécie quase única. Portanto, aquela zona úmida tem um imenso valor natural e pode ter um imenso valor pedagógico se nós soubermos usar bem, porque na área metropolitana de Lisboa não há uma zona igual àquela. E até se soubermos usar na perfeição, pode ser aproveitada para fins turísticos. Pode ser aproveitada para fins turísticos, até porque hoje o turismo de natureza, tal como outras especialidades do turismo, é bastante procurado e apetecido. E, portanto, os turistas que vêm para Lisboa têm praticamente já só um certo tipo de oferta. E, portanto, o Conselho de Loures, no nosso entender, podia diversificar alguma coisa do ponto de vista turístico, oferecendo a possibilidade de ser visitado o paúl, de serem feitas observações da avifauna e perceber-se toda a riqueza natural que ali há. E para que tudo isso seja possível, o que é necessário fazer no local? Do nosso ponto de vista, as coisas estão mais ou menos identificadas. A classificação é um aspecto importante. Mas ao longo destes anos, e já vão muitos anos que se anda a falar no paúl, são mais de 20 anos que se anda a falar do paúl, e portanto, já houve, há uns anos atrás, os proprietários todos da época concordaram, porque aquilo não é uma área pública, aquilo são terrenos privados.
os proprietários deram o seu acordo a que pudesse ser desenvolvido um projeto deste tipo que nós estamos a falar, de caráter pedagógico e turístico, informativo, formativo, só que, como o projeto não progrediu, evidentemente os proprietários foram falecendo, famílias foram vendendo os terrenos e, portanto, é preciso recuperar um bocadinho isso. O nosso projeto, temos-lo dito sempre, não é nem para tirar os terrenos às pessoas, nem para os invadir. Portanto, há condições naturais no Paulo para ter uma cota elevada de observação sobre o Paulo, de construir infraestruturas discretas que permitam fazer visitas que não são massificadas, nunca serão massificadas, e que as pessoas continuem com a sua atividade agrícola, com as atividades que têm naqueles terrenos sem problema nenhum. Portanto, nós achamos que o que é preciso fazer é pôr a vontade política que todos declaram em ação, fazendo o que é necessário fazer. Pensamos que nos últimos anos alguma coisa progrediu, que os estudos que têm que ser feitos para a classificação como área protegida estão a decorrer, tanto quanto sabemos, só gostávamos é que se acelerasse um bocadinho, porque um dia destes há um qualquer fator novo, por exemplo, já não estará isso em causa, mas o metropolitano de superfície, não é? Que vai passar aqui em Odivelas e que vem de Loures, da área do Infantado, para lá para cima para o hospital, houve uma altura em que teve em discussão onde é que andaria ali a passagem do... Ora, podia a obra do metro vir a ter implicações sérias no Paulo. Portanto, é bom que os políticos têm que tomar as decisões, as tomem rapidamente para que o Paulo seja salvaguardado e não corra o risco de se perder. E de modo a que as coisas fiquem definidas, clarificadas com os proprietários, poder ser aproveitadas, escolas de Loures, de Odivelas, de Vila Franca, etc., possam recorrer àquele espaço natural para ensinar os miúdos, para não acharem que os frangos já nascem detonados, como alguns acham. Do supermercado. Exatamente. Muito bem. Vamos andar, Rui, se concordar, vamos andar aqui aos pulinhos entre o ambiente e o património, até porque o património é também uma das grandes preocupações da Associação de Defesa do Ambiente de Loures. Vamos falar da Quinta de Valflores, em Santaria da Azóia. Está num estado, posso descrever como lastimável. É um imóvel de interesse público, precisa naturalmente de ser requalificado como monumento nacional, porque só assim pode ser salvaguardada e valorizada a sua importância. Sem dúvida nenhuma. É importante dizer-se que também nesse domínio houve avanços nos últimos anos. Durante o anterior mandato autárquico, foi feito uma coisa que era absolutamente essencial, que era garantir a sustentabilidade do palácio e garantir que aquilo não desmoronava tudo. E isso foi feito e está conseguido. Não sabemos agora exatamente em que fase é que está para progredir a recuperação do palácio e da quinta. Nós temos a expectativa de ainda este ano ter a oportunidade de fazer uma visita para nos inteirarmos de como é que as coisas estão, portanto assim a Câmara Municipal o permita, mas o Palácio de Valflores está naquela situação também, é preciso que se saiba, por um engano que então a Junta Autónoma das Estradas fez ao município de Loures, porque o IC2 foi construído e a Câmara deu autorização à construção do IC2 mediante um protocolo que dava garantias à Câmara que
a Junta Autónoma das Estradas e o Estado, à época, recuperavam o Palácio de Valflores. Construíram a estrada, a Junta Autónoma das Estradas mudou de figura e desapareceram do mapa e nunca mais ninguém pagou nada, nem resolveu nada. Portanto, esteve na iminência de cair. A Câmara, em boa hora, lhe deitou a mão, aquilo tem custos elevados, e já agora dizer também que a nossa posição não é de manter edifícios de pé apenas para que não sejam um monte de pedras. Nós achamos que deve ter, digamos, utilidade prática, e a única maneira, a boa maneira de preservar o património é dar-lhe uma utilidade prática, não é? E, portanto, ter vida. E aquilo que nós propomos para o Palácio de Valflores, desde há muitos anos, é que seja encarada a possibilidade de constituir ali um polo universitário nos domínios do ambiente. Se nós repararmos, há um conjunto de condições reunidas no Conselho de Loures que vão desde, pode-se dizer assim, há muito quem diga na economia, que há um cluster ambiental. Portanto, desde o Rio Tejo até ao Parque Urbano de Santiria, que foi o antigo aterro desta zona toda e que foi recuperado para parque. Portanto, foi o primeiro no país que passou de aterro a parque urbano. Até, digamos, ao conjunto de empresas da área do ambiente que operam em Loures, a Valor Sul, o campus, digamos, agora do Instituto Superior Técnico, onde estava o reator nuclear, era o único que tínhamos em Portugal, não é? E, portanto, há empresas de gestão de resíduos, há o CIMAR, portanto, há um cluster ambiental no Conselho de Loures que nós entendemos que se justificava perfeitamente que houvesse um polo, digamos, universitário que se estudasse ali, na Quinta de Valflores, adaptada a esse efeito, que fosse dedicado ao ambiente com uma das nossas universidades. E, portanto, a nossa visão é sempre de que o património verdadeiramente tem o valor histórico que tem, mas tem que ter um valor contemporâneo. E, portanto, tem que servir as pessoas. Ter só pedras conservadas não serve a ninguém. E tem que ter uso a fim de ter vida, sobretudo. Sem dúvida. A Reserva Natural do Tejo é uma das maiores zonas úmidas da Europa. Já aqui ficamos a saber o que é uma zona úmida. Ora, é também um dos maiores santuários da vida selvagem. Toda esta zona precisa de ser preservada. Em boa hora foi abandonada a ideia de construir, não sei se foi exatamente abandonada, mas foi posta em causa a construção do novo aeroporto no Montijo. O novo aeroporto iria definitivamente ser prejudicial para a preservação desta vida selvagem, desta biodiversidade que a Reserva Natural do Tejo tem. Evidentemente. A nós, e nós refletimos coletivamente sobre a questão do novo aeroporto, a nós, o aeroporto no Montijo era um perfeito disparate sob todos os pontos de vista. Nós, enfim, não fizemos estudos económicos, evidentemente, não sabemos nada de navegação aérea nem de aeroportos, mas quer dizer, do ponto de vista ambiental, dos riscos que existem, da possibilidade do risco elevado que existe, de subida do nível do mar, etc., ir construir um aeroporto alternativo a Lisboa, que só podia ter uma pista, que podia ficar inundado a qualquer momento, com o impacto que ia ter do ponto de vista ambiental e sobre as populações, não apenas digamos, da avifauna, mas também das populações humanas que há à volta daquela zona. Portanto, para nós, aquilo era um disparate autêntico. Do ponto de vista económico, também achamos que o aeroporto devia haver um bom aproveitamento das infraestruturas aeroportuárias que já existem. Mas pronto, não é de aeroportos que estamos a falar. Mas podemos falar do impacto que isso teria sobre a vida selvagem. Exatamente.
E Loures, se repararem, Loures tem tido até agora um problema, ao contrário de todo o arco ribeirinho, apenas Loures, pelas circunstâncias, enfim, da história da zona, não teve uma recuperação da sua frente ribeirinha. Nós vamos ao Seixal e vemos, vamos a Cascais e vemos, vamos a Vila Franca e vemos, e portanto há condições naturais para uma aproximação ao rio. Em Loures não há. Porque Loures, as freguesias, a área urbana de Loures, tem a Estrada Nacional número 10, tem a linha do Caminho de Ferro do Norte, tem o IC2 e tem o Sapal. Portanto, chegar ao rio é quase, durante estes anos todos, não é? Desde que eu me lembro de ter nascido, é quase missão impossível. Não é? Conseguia-se chegar ao rio em muito mais condições naquilo que é hoje o Parque das Nações. Mas de resto não era possível chegar ao rio, e hoje continua a ser muito difícil chegar ao rio. Houve uma melhoria com o passadiço, que foi desencadeado no mandato autárquico passado, mas que, por virtude da Jornada Mundial da Juventude, foi feito tudo a correr, à boa maneira portuguesa, e, portanto, aquele passadiço que foi pensado e foi projetado para minorar os impactos da aproximação das pessoas ao rio sobre o Sapal, acabou por destruir o Sapal todo, por ter sido feito à pressa, e portanto fizeram verdadeiras avenidas de caminhões junto ao coisa, andaram lá máquinas, e portanto aquilo ficou tudo calcinado, pode-se assim dizer. Mas, só para concluir esta ideia, não é negativo de todo. Agora, é preciso tomar medidas sérias para recuperar o Sapal. E como é que é possível fazer essa recuperação do Sapal? Ainda vamos a tempo? Vamos a tempo se intervier. Portanto, é preciso que aquelas terras todas que foram movimentadas sejam repostas às cotas normais. É preciso permitir que a vegetação progrida, é preciso garantir que há limpeza, porque onde vão centenas ou milhares de pessoas, eu acho que no próximo verão vão passar ali milhares de pessoas naquele passadiço, é preciso garantir que o lixo é recolhido e que há, deixam de haver, uma vez que já há o passadiço, deixam de haver intervenções diretas sobre o Sapal. E isso, a seu tempo, a natureza reporá. E é preciso que também quem frequenta aquele local respeite a natureza. Exatamente. Mas há coisas elementares. As pessoas vão para ali andar, correr, andar de bicicleta e bebem água. Mas se quiserem deixar a garrafa de água num sítio qualquer, não tem onde. Não está colocada uma única papeleira. Pode-se dizer, isso é uma ninharia. Sim, será uma ninharia face ao conjunto do projeto, mas era de bom tom que as pessoas pudessem ter um sítio onde depositar o lixo, senão nós já sabemos, às vezes pode até nem ser por mal, mas se encostam a um sítio, vem uma rabanada de vento e prega aquilo no Sapal. Portanto, não há necessidade disto, e com pequenas coisas pode-se melhorar bastante aquilo. E aí temos, enfim, a possibilidade de começar a tirar verdadeiras vantagens desta aproximação ao rio. Muito bem, deixa-me só voltar aqui à frente ribeirinha, até para recuperar aquilo que disse há pouco. Há dificuldades para quem o queira fazer de chegar ao rio. Temos a Estrada Nacional, temos a linha de Caminho de Ferro, temos depois o IC2. Face ao atual estado de coisas, ainda é possível aproximar a frente ribeirinha dos aglomerados urbanos, fazer ali uma junção de rio com um local de habitação, provavelmente com recurso a passagens desniveladas, porque aquilo
está feito, já não pode ser destruído. Claro, com certeza. E mesmo as empresas que foram instaladas, nós somos absolutamente contra aquele despautério do parque de contentores que ocupa aquela frente ribeirinha toda. E oxalá que não aconteça, nós temos cá as nossas desconfianças, nós achamos que grande parte dos contentores foram retirados dali para a Jornada Mundial da Juventude, mas a nossa suspeita para as obras que vimos no terreno é que eles vão voltar todos para lá. E é uma coisa absolutamente despropositada aquela frente ribeirinha estar tratada assim. Historicamente foram-se instalando ali algumas empresas e, portanto, nós não defendemos que as empresas sejam excluídas. Agora, é preciso, e nós temos defendido isso, que aquela zona toda, que vai desde Sacavém até Santiria da Zóia, seja alvo de um plano de ordenamento, em que cada as empresas atuais, empresas futuras, interesses quaisquer que eles sejam, sabem com o que é que podem contar, o que é que ali podem fazer e não podem. E para além disso, achamos também que há coisas relativamente simples, como as empresas terem cortinas arbóreas, que ajudam a mitigar, servem para fazer o sequestro de carbono, servem para receber as aves que procuram árvores para pousar, para se abrigarem, etc. Servem para disfarçar a paisagem do efeito de áreas industriais. Exatamente. E portanto, é possível e é desejável que se façam ali coisas. O que não é de todo desejável é que voltem para ali os contentores que nós achamos que vão voltar, lamentavelmente. Mas, lamentavelmente, também há uma questão que me parece difícil de concretizar, que é o casamento entre a economia e a defesa do ambiente. Pois, é sempre uma equação difícil, sem dúvida nenhuma. Mas, vamos ver, a economia, se não for apenas, se for para gerar bem-estar para todos, a economia é sempre desejável e bem-vinda. O problema é se a economia é para gerar bem-estar apenas para alguns em detrimento de todos os outros. Esse é que é o problema da intervenção da economia quando é perniciosa. E, portanto, nós achamos que é possível aquela frente ribeirinha ser dinâmica até do ponto de vista económico, não é? Desde que respeite, ou seja, cada um de nós, a nossa liberdade tem que respeitar a liberdade dos outros, não é? Estamos em tempo até de falar de liberdade, estamos no mês de abril. Bom, ali é a mesma coisa. Okay. As empresas também têm que respeitar o meio em questão, tal como o meio ambiente não pode invadir as empresas e impedir-lhes que funcionem. As pessoas precisam de trabalho, também precisam de comer. Portanto, é possível compatibilizar estas coisas. E nós é isso que desejamos. Muito bem. Uma outra grande ideia da associação é o projeto do Parque Agrário da Várzea e Costeiras de Loures. Ora, este projeto pode, depois de bem concretizado, contribuir para o restauro, sobretudo das linhas de água dos diversos rios que atravessam o município e contribuir também aqui, se protege os cursos de água, contribuir também aqui para uma maior biodiversidade no concelho. Qual é o ponto da situação deste projeto? Bom, este é um projeto muito grande, não é um projeto nosso, é um projeto a que nós aderimos muito cedo. Nos pediram para integrar o Conselho Consultivo e nós aderimos, mas eu acho que esse projeto talvez possa ter pecado por ter uma visão muito abrangente. Essa visão abrangente e estratégica é muito importante, é crucial que exista. O problema é que concretizar um projeto desses não se consegue, com os meios que temos em Portugal, não se consegue concretizar de uma vez. E, portanto,
há parcelas desse projeto que estão a andar, como, digamos, a recuperação e valorização de linhas de água. O Concelho de Loures tem uma rede hidrográfica muito grande e, portanto, toda a recuperação das linhas de água, das suas margens, etc., é uma coisa custosa, que demora tempo, mas não é possível, em boa verdade, olhar para a rede hidrográfica sem olhar para as margens dos rios e sem olhar para as serras que, digamos, acabam por confinar as linhas de água. Portanto, porque se as vertentes estiverem todas ocupadas, as coisas comportam-se de uma maneira, se não estiverem ocupadas, comportam-se de outra. Portanto, essa visão estratégica era uma visão estratégica que a Câmara Municipal de Loures teve em determinado momento, que arrancou com essa ideia, mas sobre o qual se concretizou muito pouco, até hoje. E, portanto, nós o que dizemos sobre o Parque da Várzea e Costeiras é que é algo que é necessário, é algo que é preciso ser reconhecido no plano diretor municipal e é algo sobre o qual é preciso trabalhar em parcelas, mas fazer avançar sempre alguma coisa. Esperar que estejam criadas as condições ótimas para ter um parque monumental que vai desde Loures até ao Tejo, é uma coisa de grande fogo. Faria sentido envolver a Câmara Municipal de Odivelas, até porque muitos dos cursos de água que vão desaguar ao Trancão têm origem aqui neste município. Eu compreendo bem um determinado período em que Loures e Odivelas, sendo filhos do mesmo pai, se desentenderam. Compreendo, vivi por dentro esse período e percebo. Acho que hoje não faz nenhum sentido que Loures e Odivelas não se articulem muito bem. Este território é cada vez mais um contínuo de várias coisas. Estamos ligados pelos rios, pelos esgotos, pelas serras, pelas estradas. Quer dizer, como é que podemos não estar ligados, não é? Temos um hospital em comum. Não é possível não continuar por muito mais tempo de costas voltadas. Mas eu acho que estão. Acho que os autarcas de um lado e do outro hoje falam, claro, como não podem deixar de falar, mas acho que verdadeiramente não veem nenhuma perspectiva de trabalhar de forma integrada. Cada um trata das suas coisas e nós achamos que isso era algo que merecia ser repensado. Pode ser um fator de união, digamos, que permita conversas. Nós, pelo nosso lado, até lançamos um desafio, já agora que estamos em Odivelas, lançamos um desafio às pessoas de Odivelas. Constituam uma associação. Se as câmaras não se entenderem, nós entendemos numa associação de ambiente, trabalharemos juntos. Muito bem, é uma boa sugestão. Vamos de novo para a área do património. Os aquedutos de Santo Antão do Tujal, apesar do peso histórico que têm e da função que já desempenharam, estão também em estado de autêntico abandono. O que é preciso fazer, tendo em vista a sua valorização e a requalificação? Santo Antão do Tujal tem um conjunto monumental da época barroca digamos, creio que toda a gente sabe a história de que os sinos de Mafra, à época, quando se construiu o convento de Mafra, os sinos, o Rio Trancão chegava ainda, ou era possível chegar a Santo Antão do Tujal através do Rio Trancão e, portanto, ainda era navegável. Os sinos chegaram a Santo Antão do Tujal e foram levados em carroças para Mafra. Ora, nessa época, o rei e a corte
nas suas idas para Mafra passavam muito por Santo Antão do Tujal. E, portanto, Santo Antão do Tujal tem um desenho na sua praça central que pode ser comparada com o Terreiro do Paço, em Lisboa. E, portanto, o rei pernoitava ali, a corte e tal, portanto, Santo Antão do Tujal precisou daquele aqueduto para garantir que a nobreza e o rei tinham a água de que precisavam quando ali pernoitavam. E há dois aquedutos. Há o aqueduto monumental e há um outro aqueduto, que é o que está em piores condições, que era o que tinha funções mais agrícolas, que servia para fazer a rega dos campos. E esse é que está já num estado muito avançado de degradação. O Estado, em determinado momento, eu agora não sei precisar o ano, mas deu um apoio e foi feita uma recuperação de uma parte do aqueduto monumental de Santo Antão, aquele mais visível, mais presente na paisagem. E a obra não foi acabada e, de repente, julgo que à época a doutora Manuela Ferreira Leite era Ministra das Finanças e, portanto, também era unhas de fome, não é? Ainda hoje a gente ouve os comentários que ela faz e, portanto, não sei em que é que ela gastaria o dinheiro ou em que é que gasta em casa dela, mas para investir no bem-estar geral parece-me que é pouco e, portanto, foram cortados os fundos que estavam destinados à continuação da obra e daí para cá, não obstante todas as diligências que foram feitas por juntas de freguesia, Câmara Municipal, associações, etc., nunca mais se conseguiu levar o Estado a concluir a obra que deixou inacabada há 20 anos atrás. Isto no aqueduto monumental, porque o outro não chegou a ter obra nenhuma. O outro não chegou a ter obra nenhuma e precisa muito rapidamente, se queremos aproveitar alguma coisa daquilo, é preciso que haja. Porque as dinâmicas urbanísticas, mesmo numa aldeia como é Santo Antão do Tujal, as pessoas vão fazendo melhorias nas suas propriedades, construir um muro, construir mais uma casa, mais um casinhoto, etc, etc. E, portanto, às tantas aquilo vai desaparecendo no contexto desta dinâmica, mesmo que ela seja lenta, vai acontecendo ao longo dos anos. Muito bem, quando falamos no património e no município de Loures não faltam exemplos de abandono também que se verifica no Convento dos Mártires e da Conceição dos Milagres. É preciso também aqui classificar este edificado. Ora, tem havido avanços, tem havido recuos. Recentemente terminou, creio que, o segundo período de consulta pública para a delimitação. Acaba dia 3. Acaba dia 3, muito bem. Para a delimitação desta área. Ora bom, o que é que depois haverá que fazer para além da consulta pública? Meter mãos à obra e requalificar o momento, naturalmente. Pois, o problema tem sido complexo. O Exército, em determinada altura da nossa história, tomou conta do convento, fez um quartel grande em Sacavém. À época devia ter a sua justificação estratégica, digamos assim. Ali aquela zona, a passagem do Rio Trancão na aproximação a Lisboa, tinha uma importância que hoje desvalorizamos completamente, as coisas são diferentes, e portanto instalou-se ali uma unidade militar que lá teve durante muitos anos e que degradou um bocadinho e fez obras clandestinas e 30 por uma linha no convento. Mas, mais ou menos, preservou os painéis de azulejos fantásticos que lá havia. Os problemas sérios aconteceram mais recentemente. Primeiro, o Exército largou aquilo e entregou a uma empresa privada tomar conta daquilo. E, portanto,
Durante o período em que aquilo esteve a ser vigiado por uma empresa privada, não se sabe muito bem o que é que lá aconteceu. Em determinada altura, começaram-se a perceber a entrada de caminhões e, portanto, havia para ali umas descargas ilegais de alcatrões e coisas assim. Mas também o Estado pôs aquilo em asta pública, tanto quanto sabemos. Houve uma empresa, que acho que entretanto já faliu, que era a Obriverca, que adquiriu aquilo e a zona toda do quartel para fazer uma grande urbanização. Era uma cidade dentro da cidade, portanto era uma coisa absolutamente monstruosa. Houve uma consulta pública e eu acho que não houve ninguém favorável àquilo. E, portanto, os pareceres foram tão negativos que, à época, a Câmara de Loures deixou cair o projeto. Mas, entretanto, a Obriverca faliu e acho que, ao que sabemos, portanto, aquela propriedade, aquele imóvel, ficou de posse do BES. E o BES também faliu. Outro problema. Exatamente. E, portanto, aquilo foi para o Banco Mau. E acabou por ir parar, tanto quanto sabemos, ao Monte Pio Geral, não é? Lá naquelas partilhas que os bancos fizeram, lá da parte má do BES. E, recentemente, ficámos com a ideia, não temos nenhuma prova material, mas ficámos com a ideia de que há já quem tenha comprado, digamos, aquela propriedade e uma vez mais para urbanizar. Portanto, neste momento, os promotores pretendem, de acordo com as regras urbanísticas, pretendem fazer uma delimitação para apresentar um projeto. A delimitação vai incluir o convento e, porventura, a igreja matriz, que é ao lado. Esperamos nós, e portanto vamos procurar acompanhar de perto este processo, esperamos nós que seja dada a oportunidade a fazer-se uma recuperação do convento, porque os painéis de azulejos foram todos perdidos, tudo partido, tudo vandalizado, mas nós pensamos que o convento, pela sua importância histórica, precisa de ser classificado, mas também, uma vez mais, porque estes edifícios têm também importância para os dias de hoje, nós defendemos que aquilo tenha utilidades e, portanto, é suficientemente grande para albergar um conjunto de equipamentos coletivos que é preciso assegurar, porque a cidade de Sacavém está carente de vários equipamentos coletivos e, sobretudo, está carente de uma coisa, que é de um espaço verde qualificado, onde as pessoas possam estar, possam usufruir, possam ir e possa, digamos, no futuro, pensar-se a ligação dos corredores verdes que, estrategicamente, estão desenhados no PDM e que isso possa ter concretização prática. Porque nós fazermos para o PDM, fazermos desenhos e dizermos coisas, não é? Se depois não concretizarmos isso no terreno, não faz sentido nenhum. Eu vou-vos dar um exemplo de um absurdo. Se pegar nos documentos do Plano Diretor Municipal de Loures, vamos ler uma parte introdutória que canta loas ao caminho de ferro para o oeste. Não é? Portanto, de Lisboa para o oeste, há muitos anos que se fala disto também. Quando vamos ver o plano diretor em concreto, onde é que está o espaço canal para o comboio passar? Portanto, o comboio é excelente, é magnífico. Não se diz para onde é que ele passa porque não se guardou o espaço para ele passar. Portanto, se fazemos coisas assim, não é? Evidentemente que é muito difícil que possamos sequer aproveitar bem os recursos que temos. E acredita que há vontade política suficiente para fazer do Convento dos Mártires e da Conceição dos Milagres, no centro de Sacavém,
junto à entrada da cidade, muito perto do Rio Trancão, onde se desenvolvem também atividades desportivas de relevo. Acha que há vontade política para impedir essa construção de demasiado cimento no local e reverter aquele espaço para alguma utilização pública? Não, sinceramente, aquilo que nós achamos é que, no mínimo, irá ser respeitado aquilo que preconiza o plano diretor municipal e aquilo que são os termos de referência para aquela zona. Portanto, nós acreditamos que isso vai acontecer. É evidente que sempre que há interesses que, enfim, são significativos, que geram grande apetite económico, há sempre a tentação de fintar os documentos e aquilo que está estabelecido. Mas nós queremos acreditar, e pelo nosso lado vamos procurar estar atentos, nós queremos acreditar que vai ser possível construir, quem obtenha direito a construir, de forma contida e que ali possa ser instalado, porque Sacavém não tem mais por onde crescer. Portanto, é uma cidade sitiada, não é? E, portanto, se no seu miolo não aproveitar para fazer naquele espaço aquilo que ainda precisa e para criar um pulmão verde do qual necessita absolutamente, não é? Não vai ter outra oportunidade histórica para o fazer. Se desperdiçar esta, não tem outra. Portanto, nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para consciencializar as pessoas de que têm que fazer a pressão necessária sobre os agentes políticos para que eles não deixem que aconteça ali um crime. Muito bem, essas entidades políticas consultam-vos quando têm que tomar uma decisão? Ou têm que andar a correr, ser vocês a correr atrás das explicações? Há de tudo. Bom, antes de mais nada, sejamos claros. Se nós não procurarmos, nada nos chega de mão beijada. Não é? Em segundo lugar, há alguns projetos para os quais as entidades autárquicas nos procuram. E há um que é típico e característico, que é quando para apresentar projetos que obtêm financiamento é condição apresentar entidades da sociedade civil como parceiros do projeto, procuram-nos a qualquer hora. Quando se tratam de outras coisas mais delicadas, fazem de conta que não existimos. Portanto, temos tido de tudo. Por exemplo, há bocado falámos do Palácio de Valflores, houve uma fase em que fomos chamados pela Câmara Municipal que estava a promover uma reflexão sobre o que é que no futuro devia de ser o Palácio de Valflores. E fizeram o favor de nos chamar para ouvir a nossa opinião sobre o que é que aquilo deveria ser no futuro. E nós partilhamos a nossa opinião. Mas é mais as vezes que nós sentimos que fogem de nós do que aquelas vezes que nos procuram. Muito bem, Rui Pinheiro, vamos terminar com outra questão, um outro projeto também da Associação, o projeto Positivo e Negativo. Ora, para que é que serve este projeto? Como é que funciona? Isto é bem mais, naturalmente, que mostrar um mero cartão amarelo ou vermelho a quem o merecer. Não, nós gostávamos até que fosse mais, que fosse um projeto que tivesse conseguido ganhar outro fogo. Ainda não perdemos a esperança, vamos tentar de outro modo, diferente daqueles que fizemos até agora, para que isto se imponha. O que é que nós, basicamente, o que é esta ideia? Nós temos duas áreas de intervenção, o ambiente e o património. E aquilo que pedimos aos nossos sócios é que em cada ano, e ao longo do ano, nos vão dizendo quais são os aspectos positivos e negativos que encontram na área do ambiente e na área do património, em cada ano. E quando chegamos ao fim do ano, normalmente é no ano seguinte, quando aprovamos as contas e tal, fazemos uma Assembleia Geral e aí tomamos a decisão quais são os aspectos positivos e negativos do ano anterior.
Nós com isto o que é que queríamos? Queríamos valorizar o que é feito de maneira positiva e chamar a atenção para aquilo que são os problemas. Nós somos um projeto de cidadania, sobretudo, porque apesar de entre nós haverem um conjunto de técnicos, nós não damos pareceres técnicos, damos pareceres de cidadãos, não é? É aquilo que nós fazemos e a nossa intervenção tem essa matriz. Portanto, aqui era uma peça mais que nós gostaríamos de levar a que passasse dos associados da ADAL para a população. Pudéssemos levar até à população votar. Mas pronto, francamente, não temos sido muito bem sucedidos, mesmo com os nossos sócios. É preciso estar a pressioná-los para eles darem opinião. Às vezes ficamos com a sensação que as pessoas já estão insensíveis ao que se passa à volta delas. E as entidades visadas respondem? Corrigem as posturas? Umas sim e outras não. Aquilo que nós fazemos, depois de ser eleito, os aspectos positivos e negativos do ano, preparamos um diploma e procuramos entregar. Quando é positivo, somos mais bem recebidos. Quando a menção é negativa, houve já quem ostensivamente se tivesse recusado a receber-nos, para nós entregarmos e falarmos sobre aquele aspecto. Quando é assim, aquilo que nós fazemos é o truque simples, mete uma cartinha no correio e, portanto, recebem o diploma na mesma, mesmo que não queiram que nós o entreguemos em mão, nós fazemos chegar. Isto não tem nenhum sentido. Mas mais importante que isso, tem contribuído para uma alteração de posturas? Nós achamos que há de ter alguma influência. Eu vou-vos dar um exemplo de uma coisa que correu relativamente bem. Sacavém, como sabem, tem um sifão sobre o Rio Trancão, do antigo canal do Alviela. E aquilo já não é usado, portanto, acho, tanto quanto sei, do ponto de vista técnico, é só mantida a água lá dentro, ela não corre, mas é mantida em alguma pressão para se conservar, senão aquilo desabava. Mas esteve uma série de anos sem ter nenhuma intervenção regeneradora e já estava a ficar com mau aspecto, já se via a água a correr por fora e, portanto, começámos a recear que aquilo pudesse estar num processo de degradação. Abordámos a EPAL, demos-lhe uma menção negativa, mas não cortámos o diálogo, não foi para estar a ralhar com ninguém. Foi um ano fizemos a menção negativa, mas contactámos a EPAL, chamámos a atenção para o problema e a EPAL não só nos disse que tinha previsto fazer uma intervenção, como efetivamente a veio a fazer. E, portanto, é uma estrela na nossa... No ano seguinte estavam candidatos a uma menção positiva. E tiveram. Tiveram a menção positiva por terem feito o que prometeram fazer. Muito bem, Rui. Foi um gosto conversarmos sobre a Associação de Defesa do Ambiente de Loures. Todo o sucesso para o vosso trabalho. É o meu desejo. Nós, meus amigos, voltamos para a semana com outro tema e outro convidado. Obrigado, boa noite.